Salve, salve nação corintiana! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? O Chico Garcia deu uma notícia sobre o Ramon Dias que me parece que ele está se humilhando praticamente ao Corinthians para continuar no cargo. Vamos ver o que o Chico disse em seu canal. Ramon Dias concedeu entrevista ao GE, naquele quadro muito bacana chamado Abre Aspas, em que a conversa acaba sendo um pouco mais informal, mas obviamente eles acabam abordando temas mais objetivos e práticos do dia a dia, aqueles que interessam mais ao torcedor. Tem outras questões, né, sobre a adaptação a São Paulo, a família que ele trouxe para cá, sobre o nível do futebol brasileiro. Aí teve uma frase dele que repercutiu muito, né, na comparação entre Corinthians e Vasco, e ele dizendo que a estrutura, que o clube Corinthians é muito maior do que o clube Vasco da Gama. Obviamente isso repercutiu de várias maneiras, né? Porque nem vou entrar no mérito aqui, porque cada clube tem a sua história e ele esteve lá dentro dos dois. Acho, olhando de fora, de que a estrutura hoje que o Corinthians oferece é superior à que o Vasco da Gama oferece, né? Isso sabidamente, mesmo com o SAF, mesmo com o Pedrinho lá, presidente, que é um abnegado, né? Que está tentando melhorar a situação do Vasco. A gente sabe, né? Que as condições de trabalho elas são muito diferentes. Mas você mexendo com torcida num vespeiro desse, né, não teria como ser diferente. Mas enfim, isso também faz parte de um jogo que o Ramon se propôs a jogar, ao inclusive conceder essa entrevista. Porque não pense você que um jogador, um treinador, quando ele dá uma entrevista, ele está fazendo apenas por uma questão protocolar da liturgia do cargo, do ônus que ele tem para poder desenvolver a sua atividade fim. De vez em quando eu tenho que dar uma entrevista. Em alguns casos, na maioria dos casos, as entrevistas elas são utilizadas para mandar recado, para enviar mensagens. Elas usam, e a gente usa os entrevistados, está tudo certo, é assim que a banda toca. Muitas vezes os entrevistados utilizam a imprensa para enviar mensagens, para passar aquilo que eles querem e com um objetivo muito específico. O Ramon Dias topou dar essa entrevista também para poder, de certa forma, conquistar o torcedor corintiano e gerar, obviamente, uma agenda positiva dentro da opinião pública para que isso repercuta positivamente e faça com que a diretoria pese um pouco na sua análise da permanência do Ramon ou não. Tudo isso para dizer para vocês de que o Ramon, nessa entrevista, a todo momento disse que gostaria de ficar, que entende o Corinthians como um clube para disputar títulos e que ele não gostaria de comandar o Corinthians apenas para fugir de um rebaixamento, que ele gostaria de comandar um Corinthians com outras perspectivas, que o Corinthians não pode ficar 2 anos brigando para não cair, como estava, e que ele quer pegar esse elenco agora para disputar títulos com as principais equipes brasileiras e que o Corinthians pode fazer isso. Ele entende que o melhor está por vir, que ele foi contratado justamente para impedir um rebaixamento, mas que o sucesso nas Copas daqui a pouco até, né, gerou uma expectativa maior e, óbvio, depois disso veio a frustração. Então, ele se coloca numa condição de que a missão dele está sendo cumprida, de que o objetivo pelo qual ele foi contratado, ele está cumprindo. E realmente isso é verdade. A questão a análise que a diretoria está fazendo, e até já fez, tá? De que o Ramon não deve permanecer, exatamente por quê? Porque você montou um elenco em setembro, né? Praticamente, né? Os jogadores completaram esse elenco agora, tem um mês, e obviamente por conta desses reforços também o Corinthians conseguiu se livrar lá da zona do rebaixamento. A perspectiva agora é para o ano que vem. É quando você olha para frente, para 2025 e pensa, bom, com esse elenco montado, eu não vou brigar para não cair. Não tem condição. Estamos brigando agora por conta de um resquício ainda, de um trabalho ruim, de um elenco limitado, mas quando esse elenco foi reforçado, a coisa aconteceu. E aí o Corinthians pode respirar, inclusive pensando até em pré-libertadores, dependendo dos resultados. A questão para o ano que vem, bom, com alguns reforços pontuais e com o que já tem, não é para brigar para não cair.
Estamos falando de um elenco que pode ser protagonista, sim. E aí você se faz a pergunta: esse elenco, ele terá Ramon Dias como técnico? Esse elenco, ele pode ser campeão com Ramon Dias como técnico? O que Ramon Dias pode fazer com esse elenco em 2025? É aí que entra o X da questão. Perspectiva. O Ramon, nos momentos mais decisivos do ano, mesmo com todo o contexto complicado que viveu o Corinthians, ele não foi bem. E aí o dirigente pensa o seguinte: bom, eu vou ter muitas decisões no ano que vem. Eu tenho um elenco qualificado. A cobrança vai ser ainda maior. Na hora que apertou, ele não soube resolver. Então, ao olhar para frente, precisamos entender que precisamos de um técnico que seja do tamanho desse elenco e da perspectiva que nós temos. Com o Memphis, com o André Carrilho, com o Yuri Alberto permanecendo, com o Thales Magno, com o Rodrigo Garro, com o Igor Coronado. Esse elenco, ele precisa de um comandante com casca, superior, que saiba o que fazer nos momentos decisivos. E o Ramon foi testado esse ano. E ele teve muitas dificuldades. Ele tem currículo, é um cara experiente. Ele e o Emiliano conseguiram fazer algumas coisas interessantes. O objetivo, me parece, vai ser cumprido. Mas aí você olhando para frente pensa, mas e na hora do vamos ver, será que ele não vai errar de novo? Então, assim, de tudo que eu sei, o Ramon não deve permanecer. Eu sei que a torcida está dividida e acho até, pelas enquetes que eu fiz recentemente, a torcida está até inclinada a aceitar o Ramon. Que agora o Ramon vai começar um ano, tudo mais, com esse elenco que ele não montou, papapá. Ele sempre fala, né? Cheguei, o Corinthians tinha 12 pontos, estava na zona do rebaixamento, né? Conseguiu recuperar. E isso ele vai levar como marca, de que ele recuperou Vasco e Corinthians, né? O Vasco foi até, né, no último lance, da última rodada e tal, foi uma coisa bem assim, meio que por acaso, assim, né? Ok, tem mérito, tem o trabalho dele lá, mas o Vasco permaneceu, cara, muito mais por uma conjunção de fatores do que pelo trabalho dele. A verdade é essa. O Corinthians não. O Corinthians ele tem uma interferência direta, mesmo que a gente não concorde com algumas escolhas. A questão é, ele cumpriu a meta, ele cumpriu o objetivo. Mas, olhando para frente, não é ele o nome. E se não é ele o nome, e aí a gente está percebendo esse movimento, primeiro, o Augusto Melo, no evento da Federação Paulista, não bancou o Ramon. Não disse, não, ele é o nosso treinador. Assim, ninguém julgaria o dirigente por fazer isso, porque o Ramon tem contrato até o fim de 25. Então ele poderia dizer, gente, eu não sei por que vocês estão me perguntando isso, o Ramon tem contrato, ele é o técnico para o ano que vem. Acabou. Se ele resolvesse demitir ali na frente, questões do dinamismo do futebol, ele teria argumentos para isso. Mas ele preferiu não bancar. Ele preferiu dizer, vamos ver, a gente vai fazer uma análise ainda, vai fazer uma avaliação. Ou seja, ele deixou muito claro de que a situação não era definitiva e que, cara, estamos olhando o mercado. Foi isso que o presidente falou. Num claro, alto e bom tom. E agora? Agora você começa a perceber que esses nomes especulados para comandar o Corinthians em 2025 indicam também a não permanência do Ramon Dias. O Renato Gaúcho foi especulado, sondado pelo Santos. Ele não deve permanecer no Grêmio mesmo, mas o Santos tá colocando o Renato entre os seus nomes de contratação. Não sei nem se o Renato vai aceitar o Santos. Ele já recusou o Santos uma vez, como já recusou o Corinthians. Estava esperando a proposta do Flamengo. E também tem muita gente que fala que o Renato não vai trabalhar no começo de 2025. Então, não sei se ele seria um nome. E esse também divide a torcida, porque ele já disse não lá atrás, nunca trabalhou em São Paulo, tem um outro estilo de comandar, né? Uma coisa muito mais boleiro e tal. Então não sei. Não sei se seria a solução. Eu sou suspeito, acho o Renato um baita treinador, mas que faz um 2024 péssimo. Acho que ele precisa descansar, inclusive. Não sei se seria bom nem para ele, nem para o Corinthians ele assumir o time ano que vem. O Luiz Castro, evidentemente, seria o principal nome, acho que ainda mas o Luiz Castro colocou um valor para não... Parece não pegar agora, né? Do tipo assim, pensa aí, vê o que vocês fazem e se pagarem aquilo que eu quero, aí eu vou.
que é os 3 milhões de reais, né, para ele, para a comissão técnica, o que se torna inviável nesse momento, não houve acordo e tudo mais, mas ele ainda é um nome preferido porque tem um respaldo, trabalhou no Brasil, foi muito bem, estava na Arábia Saudita, é um cara que, se você ouve falar de futebol, você se encanta pela maneira como ele vê o jogo. E aí surge um novo nome, que é do Sérgio Conceição, português, 50 anos, ex-Clube do Porto, ficou 7 temporadas lá, conquistou 11 títulos. Exatamente. 3 campeonatos nacionais, eleito o melhor treinador do Campeonato Português por 3 anos seguidos. Ganhou 4 Copas e 3 Supercopas. Sérgio Conceição. O que acontece nesse momento, para vocês entenderem? O futebol brasileiro ele absorveu muitos técnicos portugueses, pagando, inclusive, salários no nível do futebol europeu. Então, é muito comum hoje você ver os empresários oferecendo técnicos portugueses e argentinos também, mas mais portugueses, para os clubes brasileiros. É normal. O Maurício Gagliotti, quando contrata Abel Ferreira, ele disse textualmente para o empresário que estava ao lado dele, dizendo assim, eu quero um português. Naquele momento, o Gagliotti não queria saber quem era o português. Ele só queria um português, porque ele já tinha tido a experiência frustrada com o Mano Menezes, ficou 2, 3 meses no Palmeiras, o Flamengo do Jorge Jesus ainda retumbava no Brasil, e o Gagliotti disse, eu quero um português. Ele deu, mas assim, ele acertou em cheio com o Abel Ferreira. Mas não foi uma convicção no nome do Abel, ele queria um português. E o empresário chegou para ele e disse assim, tem um cara lá no PAOK, tá para sair do PAOK, tá meio desgastado lá e tal, vamos fazer uma entrevista com ele. Fizeram a entrevista, se apaixonaram, porque o Abel Ferreira falando de futebol é realmente apaixonante, e pronto, contratou. O Abel não tinha nenhum título de expressão, aliás, acho que não tinha nenhum título na carreira, tinha treinado o Braga, em Portugal, acho que base do Sporting, e estava no PAOK da Grécia. E chega no Palmeiras e muda a história do Palmeiras. Os técnicos portugueses, ainda mais depois desse momento do Abel Ferreira, eles são oferecidos constantemente para o futebol brasileiro, que está afoito, ávido por um técnico português e que paga bons salários. Depois da saída do Eduardo Cudê, o Sérgio Conceição foi oferecido ao Inter, que conversou, olhou e tal, e optou pelo Roger Machado. E até está dando certo. No caso do Corinthians, esse nome chegou. Só que ele teve uma aprovação. Por quê? Porque a gente está falando de um nome importante. 50 anos, já falei, 11 títulos aqui em 7 temporadas no Porto. E um cara que, se você conversar com qualquer pessoa que conhece o trabalho dele e que entende, enfim, o método dele, os caras falam maravilhas de que é um treinador de processos, é um treinador que estuda o jogo, é um treinador que abraça o clube e todas as particularidades de um time de futebol. Sérgio Conceição. E, além de tudo, é jovem, arrojado, que tem um bom currículo internacional e que está sendo oferecido várias, e saiu agora em junho do Porto, para o futebol brasileiro. Seria uma grande cartada, na minha opinião, por parte do Corinthians. Mas até isso acontecer, o campeonato precisa terminar, o Ramon precisa ser desligado e aí o Sérgio Conceição chegar. Não tem negociação até onde eu sei, o que tem é um oferecimento, uma análise, uma aprovação e um estudo que está sendo feito agora para, enfim, para realmente contratar o treinador para a próxima temporada, porque eles ainda vão precisar sentar e acordar valores, né? Com o Luiz Castro não aconteceu. Imagino que o Sérgio Conceição seja mais barato que o Luiz Castro, mas o Luiz Castro segue sendo preferido mesmo com esse valor alto. Então, vejam que todos os nomes indicam para uma saída do Ramon. O Renato Gaúcho já nem figura mais, uma saída de Ramon e agora a gente tem 2 nomes se aproximando. Luiz Castro e Sérgio Conceição. Um muito caro, que talvez nem tenha a convicção de treinar no Brasil agora, ele quer treinar na Europa e tudo mais e tal, quer ver outras possibilidades. E no caso do Sérgio Conceição, aí sim, tem uma vontade dele em treinar no futebol brasileiro, tem empresários forçando isso, tem os clubes brasileiros entendendo ele como uma boa possibilidade e isso realmente pode acontecer. Mas o Ramon precisa ser desligado primeiro. O que vocês acham? Insiste com o Ramon?
traz o Sérgio Conceição, gasta o que tem e o que não tem pelo Luiz Castro, ou ainda um terceiro, quarto nome. O Fábio Carille deu uma esfriada, né? Ele é um nome muito apreciado pelo presidente Augusto Melo, mas agora ele está livre no mercado. Era só contratar. E acho que depois da maneira como ele saiu do Santos, e também por uma grande rejeição por parte da torcida, acho que o Carille perdeu um pouco de força nos últimos tempos. Então, Sérgio Conceição, Luiz Castro ou a permanência do Ramon? E aí, nação, o que que vocês acharam de tudo que o Chico Garcia disse aí? Quais dessas opções de treinador vocês gostariam de que o Corinthians contratasse para o período de 2025, na temporada de 2025? Deixa aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço para vocês e vai Corinthians!